Olá pessoal, vamos então fechar o nosso módulo 1 com esse quinto vídeo e vamos partir aonde tínhamos terminado do último vídeo, né? Com o indol 3-carbinol, uma substância natural presente nas crucíferas, né? Como repolho, couve-flor, couve de Bruxelas, que são alimentos bastante saudáveis nesse aspecto de nos oferecer substâncias protetoras, inclusive contra o câncer. O indol 3-carbinol já é conhecido da medicina, da área de saúde, né? Há vários anos, né? Eu já acompanho publicações com o indol 3-carbinol há mais de 20 anos, os primeiros estudos lá atrás sobre a atividade anticancerígena desse nutracêutico das crucíferas. O que eles estão fazendo aqui nesse estudo, um estudo de 2018, na verdade, eles estão procurando detalhar os mecanismos pelos quais o I3C, que é a sigla do indol 3-carbinol, os mecanismos pelos quais ele atua como anticancerígeno. E logo de cara, a gente já vê que os cientistas encontraram e comprovaram uma atividade do indol 3-carbinol estimulando a proteína P53, que é uma das proteínas mais importantes da nossa defesa endógena anticâncer. Sempre digo, né, que o câncer é uma exceção, nós nos defendemos muito bem de câncer, porque nós já tivemos N células defeituosas que eliminamos e nem ficamos sabendo. Então, o câncer é exceção. Mas por que isso? Porque nós somos tão eficientes? Porque nós temos um sistema prodigioso, né, de proteínas, de enzimas, que vão acionar a autodestruição celular, a apoptose, quando uma célula está defeituosa. E o P53, ele funciona como uma bandeirinha, né, que se adere à membrana de uma célula carcinogênica, porque ela reconhece a célula carcinogênica, se liga por detalhes, né, bioquímicos a essa célula, e essa bandeirinha ali fica sinalizando assim para nossas células natural killer cells, que vão matar a célula cancerígena, macrófagos também. Então, a proteína marca a célula cancerígena que vai ser destruída. Mas também, além do P53, nós temos P38, P21, temos muitas proteínas que fazem esse tipo de atividade, porém a P53 é a mais importante, disparada, porque ela tem um comportamento único, estável, destruindo todo tipo de célula cancerosa. A P38 não são todas. Então, por isso que eu digo, o I3C, indol 3-carbinol, ele é muito importante logo de início por causa disso aqui. Depois ele vai ativar enzimas como a PARP, que vai controlar a divisão celular. Então, a expressão dessa enzima diminui defeitos na mitose, né, que é a divisão errada, né, do DNA. Então, isso aqui é muito importante. E também foi descoberto que o indol 3-carbinol ele favorece a ação dessa família de enzimas denominadas caspases, que são realmente verdadeiros interruptores para a destruição celular, ou seja, a célula é um bem muito caro, né, para qualquer organismo vivo. Então, a célula não se autodestrói facilmente. Então, tem vários estágios. A caspase 3, tem a 4, a 5, a 6, vai até a 9. Né? Então, essa cascata de enzimas que funcionam como interruptores até chegar realmente a completar esse ciclo das caspases que determina que aquela célula realmente não tem reaproveitamento. Então, ela vai ser destruída. Então, isso é muito importante nós verificarmos que o indol 3-carbinol presente no repolho, na couve de Bruxelas, na couve-flor, como é um dos mais importantes, tá? Anticarcinogênico. Aqui você vê um estudo associando também o I3C com um outro componente também das crucíferas, que é o diindolmetano, cuja sigla é o DIN. Né? Então, o DIN e o I3C são os principais nutracêuticos que nós vamos encontrar nas crucíferas,
né, que vão ter essa ação anticancerígena, importantíssima. E você veja que esse aqui é um estudo de 2023, né, ou seja, agora de meses atrás. Então, para apenas nós termos a real noção de que são estudos de nutracêuticos importantes que continuam sendo realizados e ganham cada vez mais espaço. E não se iludam, através desses componentes naturais, a indústria farmacêutica vai produzir os seus medicamentos, né? Alterando um pouquinho aqui e ali a molécula para poder patentear e também ter mais potência farmacológica, mas é a partir daí que nós temos realmente essa inspiração, né, da natureza para a química. E vocês vejam que entre as considerações, né, nesse estudo dessa dupla, né, eles colocam, né, que reconhecem, né, nessa revisão bibliográfica que recentes avanços mostram que a dupla I3C e DIN são moléculas terapêuticas, uma vez que representam agentes cancerígenos, potencialmente atraentes. Tá? Isso é agora de 2023, tá? Também ele coloca um desafio, né? Que esses produtos, às vezes, oferecem uma dificuldade absortiva, embora a gente absorva, porque a gente come isso e absorve. Mas, do ponto de vista farmacológico, né? Examinando os produtos como se fosse um remédio, por exemplo, ele não tem uma absorção muito elevada, né? Então ele vai ter uma baixa biodisponibilidade, considerando com moléculas fabricadas, obviamente, né? Então ele tem uma baixa solubilidade, né? Mas isso não de maneira nenhuma, isso não invalida o seu uso como nutracêutico suplementar, né? Até nos sugere essa suplementação, né, através de cápsulas e tudo mais, porque a quantidade no alimento para ser absorvida teria que ser muito alta, né? Então, além disso, ele considera que existe hoje uma busca dos derivados desses produtos naturais para formarem medicamentos, o que eles chamam de semissintéticos, porque parte de um produto natural com algumas modificações, né? Então, eles chamam os semissintéticos. Isso aqui, por que ele coloca isso? No artigo dele de revisão, né, para nos mostrar o quanto essas substâncias estão despertando interesse no mundo das próprias indústrias farmacêuticas, tá? Aí nós temos aqui sobre os mecanismos de ação, eles aqui no item 4, eles colocam, né, que já foram evidenciados, acabamos de ver, inclusive aqui anteriormente, né, nós vimos alguns desses mecanismos. Então, a coisa não é mais só teórica, já existe comprovação de como esses produtos atuam contra o câncer, tanto in vitro, que são em placas, em culturas de célula, né? Em placas de Petri, aquilo tudo que eu já trabalhei muito, e também em vivo, com testes com animais, que eu também já tive muita experiência nos estudos com ratos, camundongos, coelhos, né? Então a gente verifica que esses mecanismos estão sendo cada vez mais comprovados. E por último, ele coloca algumas vias de sinalização da apoptose, que é a morte celular, a autodestruição de uma célula, né, a apoptose, principalmente devido a algum erro na célula. Então, essas vias que melhoram a autodestruição da célula são os mecanismos mais envolvidos nesses dois nutracêuticos importantes. Aqui eu vou destacar uma proteína AKT, que realmente é uma proteína que ela aumenta a regeneração celular até de órgãos, né, que acontece constantemente, porque nossos órgãos estão em dinâmica, né? Estão morrendo células, sendo repostas células. O órgão mais regenerativo do corpo é o fígado, né? Chega até 60% de capacidade, né, de você destruir 60% do fígado e ele se refazer. Enfim, várias proteínas são proliferativas porque precisamos que sejam para nos regenerar. E o AKT é uma das principais, só que ela pode ser facilmente estimulada a se transformar, ao invés de regeneração, em câncer. A regulação das ciclinas também, e vias não só dependentes como independentes de estímulos hormonais, que também pode ser proliferativo e carcinogênico. Então vejam a importância desses dois elementos da dieta, que nós podemos também suplementar, o diindol-metano e o indol-3-carbinol. Aqui você tem nesse mapazinho do DIN, desse artigo mesmo, né?
esse aqui que eu acabei de mostrar, tem esse quadro em que nós vemos vários dos mecanismos anti-câncer desse diindolmetano, né? Inclusive um mecanismo muito recente descoberto, que é o anoiques, que é uma forma de apoptose, aonde entra em ação a apoptose assim que consegue haver um pequeno descolamento de células do tumor. Porque as células de um câncer, elas usam todo o mecanismo bioquímico do nosso corpo para se fortalecerem, se unirem e crescerem, e invadirem outros tecidos. Um dos mecanismos importantes para a sobrevivência do tumor é as células estarem fortemente aderidas umas às outras. Elas usam proteínas nossas, como caderinas, como vimentina, que são proteínas, inclusive, que regulam a permeabilidade do intestino, né? Juntando mais as células, e com isso o epitélio do intestino fica mais coeso e diminui a permeabilidade, que é importante, né, para a saúde, ter uma permeabilidade bem controlada. Então, infelizmente, o câncer pega essas proteínas e utiliza para ele. E quando conseguimos, com certas enzimas, separar um pouco a célula, como as enzimas como aquaporinas, por exemplo, né? Então, nós vamos ter células nossas de defesa que elas rapidamente fazem essa leitura e provocam o que eles chamam aqui de anoiques, e vai matar essas células que conseguiram se descolar. Nós conseguimos descolar o tumor, né? Então, quer dizer, mecanismos importantíssimos aos quais o DIN está associado. Também a redução de metástases através do controle das metaloproteinases, né? Onde vocês veem aqui a sigla MMP, metaloproteinase, que são enzimas importantes no nosso corpo, que fazem limpeza, por exemplo, de inflamação, tecidos inflamados, né, que ficam cheios de resíduos, proteínas ali, anticorpos, aquilo tudo. As metaloproteinases, por exemplo, na artrite, né, ela trabalha muito limpando ali todo aquele tecido, mas ela também acaba destruindo células. Aquela coisa sempre de ter o efeito colateral, né? Então, as metaloproteinases, o câncer usa para destruir tecidos adjacentes ao tumor e poder invadir outros órgãos. Então, o DIN ele vai ter uma ação antimetástase, né? Aqui também, nesses fatores, o fator, por exemplo, epidérmico de crescimento celular, né, que também vai ser usado pela célula cancerígena para acelerar a sua proliferação. O DIN indolmetano vai também refreá-lo, aqui tudo setinha para baixo está refreando, né? Vai refrear também os oncogenes, que são necessários, né? Nós sabemos que os oncogenes que vão ativar crescimento de unha constante, cabelo, epitélio se refazendo, o epitélio gastrointestinal, que segundo suposições e estimativas se refaz entre 96 horas, refazemos da boca até o ânus, né? O epitélio, ou parte dele. Então, quer dizer, tudo isso vai ser fruto da ação dos oncogenes. Os oncogenes iniciaram a vida pluricelular no planeta, que foram eles que agregaram células e falaram, olha, vocês podem viver juntas, não precisam viver somente separados. Então, embora sejam elementos da maior importância, os oncogenes, quando eles estão desenfreados, aí nós não vamos ter regeneração, nós vamos ter câncer. Então, o diindolmetano atua em todos esses mecanismos, né? Diminuindo a proliferação do câncer. Aqui está de novo o AKT, o mTOR, que é um gene também proliferativo, né? Ele regula as ciclinas, que vai acelerar a divisão celular, e isso a gente sabe que quanto mais se acelera a mitose, mais risco de erro na divisão nós vamos ter. Então, várias ações. Inclusive esse aqui também, que é um estudo muito novo, que é esse fator MDM2. Esse fator está sendo atribuído a ele a capacidade de anular o P53. Que péssimo, hein? Que o P53 é a proteína mais importante anticancerígena que nós temos. Então, nós temos esse fator recém-descoberto que o câncer tenta lançar mão, obviamente, para neutralizar as defesas contra ele, câncer. Então, realmente, o DIN ele vai ter uma ação muito importante, porque ele vai travar o MDM2, permitindo que a proteína P53 ela atue normalmente. Com isso ela vai provocar morte da célula cancerígena, chamada apoptose, né? Vai reduzir a proliferação e desacelerar o ciclo de crescimento. Então são coisas muito importantes, né?
Aqui nós temos outro agente cancerígeno importante, que é a crisina, que é um flavonoide, né? Nós vamos encontrar a crisina, por exemplo, no maracujá e em outras frutas. Eu citei o maracujá, que me veio de momento, né, que é importante, né, fonte da crisina. Então, a crisina, ela também é outro daquela família dos flavonoides que nós falamos, fisetina, né, pelo amor de Deus, fisetina, mais importante, anticarcinogênico, não medicamentoso, ou seja, da nutrição hoje é a fisetina, do louro. É um flavonoide pouco distribuído em termos quantitativos. Ele até aparece no morango, aparece em outras berries, mas em quantidades muito pequenas. Então, o fisetina, ele se destaca, mas já temos também outros anticancerígenos, como o quemferol, das alcaparras, que mostramos aqui. Mostramos também a quercetina, que é muito conhecida nossa, né, da cebola e outros ingredientes. Então, a crisina vem se somar a esse grupo seleto de flavonoides anticâncer. Então, vocês vejam que eles fizeram esse estudo aqui de 2017, né? Avaliaram frente ao câncer de próstata, isso aqui foi in vitro, né, em cultura de células, e eles verificaram que realmente reduziu a expressão do antígeno prostático, que é o PSA, reduziu a proliferação. Então, veja que importante a crisina. Aqui num estudo mais recente, de 2023, esse estudo de poucos meses atrás, né? Então, mostrando a crisina atuando contra o melanoma, que é um câncer muito invasivo, inclusive um câncer muito pródigo em criar sua própria vascularização, sua rede de vasos para se alimentar, né? Então, um dos aspectos mais interessantes em alguns anticancerígenos é bloquear a angiogênese, que é o sistema pelo qual vai criar novos vasos. Então, isso é muito importante porque mata o tumor por desnutrição, né? E a crisina já foi identificado que ela tem esse efeito anti-angiogênico, né? E além disso, de quebra, nesse estudo, eles verificaram que a crisina pode estabilizar as chamadas estruturas G-quadruplex, que se formam no DNA. Ainda há muito a se descobrir a respeito dessas estruturas. Em princípio, parece que são efeitos de adaptação momentânea a uma situação que precisa, por exemplo, vamos citar o caso de álcool, né? A pessoa bebe muito, então ela vai precisar mais das enzimas ALDH, principalmente, né? Que é a aldeído desidrogenase. Então, nós somos muito adaptativos, né? Então, o DNA ele faz essa leitura para aumentar a produção daquela enzima, ele forma uma estrutura externa, que eles chamam de quadruplex, e algumas vezes isso também nos transpósons, né? Que copia uma parte dos genes que fabricam um determinado produto, que nós estamos precisando mais em certas circunstâncias, e depois volta ao normal. Só que quando não volta ao normal, o DNA, pode aí sim surgir o câncer, como no caso do quadruplex. Então, a crisina estabiliza essas estruturas e permite retornar à estrutura normal do DNA assim que aquela exigência epigenética possa ser controlada. Então, olha que coisa importante com esse nosso flavonoide, né, de várias frutas, que é a crisina. Aqui nós vemos, então, formulações de suplementos super tranquilos, produtos seguros, produtos da alimentação, que nós vamos usar e vamos ter fórmulas preventivas de câncer, pessoas também que já tiveram câncer, é uma proteção extra, não é isso? Histórias familiares também, a gente fica bastante preocupado, né? Então, associando então indol 3-carbinol, diindol-metano, a crisina com o ácido elágico, nós vamos ver coisa importante agora, nesses próximos slides, sobre o ácido elágico. Já falei bastante ácido elágico da Roman aqui, que é um dos principais anticarcinogênicos, né? Só que não, brincadeira, só que sim. Só que não, que eu digo, parece que não é bem ele, é algo no qual ele se transforma. Olha como o negócio é um pouquinho sofisticado, tá? Vou mostrar já já. Essas dosagens aqui são dosagens preventivas. Uma pessoa que já teve câncer, né? Teve um câncer lá 1 ano atrás, 2 anos, enfim, uma pessoa que já teve um câncer, está se recuperando, podemos aumentar tranquilamente, tá? Não estamos falando de substâncias perigosas, são substâncias da alimentação, então podemos ir até 500 miligramas sem problema. Isso aqui é uma formulazinha preventiva, para se fazer um uso contínuo. Podemos aumentar para 500 em situações mais de uma pessoa que já tem uma história, né? Aqui, por exemplo. Então,
Falei tanto de ácido elástico, ácido elástico. Agora você veja que a ciência não para, né? A ciência não para e esse estudo, que é bem recente, ele vem nos mostrar que parece que não é bem o ácido elástico, que é o anticancerígeno poderoso. Parece que é um produto, parece não, já confirmado, é um produto formado a partir da ingestão, por exemplo, da romã, que é muito rica em ácido elástico. Então, vai se transformar num componente já identificadíssimo, que é a urolitina A, ou do inglês, como está escrito aqui, esse artigo nem é tão recente agora que eu botei para vocês, que eu nem deu tempo ainda de eu traduzir, eu traduzo para facilitar, né? Que vocês, por exemplo, no PubMed, vocês vão encontrar isso aqui. Urolithin, com T-H-I-N. Se você botar lá no PubMed, Urolithin A, você vai ficar, como, desculpe falar, eu fiquei também surpreso, porque muitos estudos, é coisa bem recente, e a gente hoje se assusta com a velocidade. Olha que eu estudo, gente, diariamente, semanalmente, e me pegou essa aí, me pegou na bola nas costas também. Eu não estava assim muito a par disso aí, que eu estou trazendo para vocês como uma novidade total. Então vejam o que já estão descobrindo com a urolitina A, porque tem uma outra também forma que é a que eles chamaram B. Então eles pegaram, estudaram o ácido elástico, né, um composto natural, polifenol, principalmente da romã e também de algumas berries, né? E que ele não é realmente bem absorvido. Quase todas essas moléculas mais complexas, flavonoides, polifenol, eles falam isso, mas é porque, na verdade, é o alimento, né, gente? Então, você não consegue absorver tudo que está ali no alimento, né? Então, essa comparação, sempre eles estão levando em conta medicamentos, substâncias sintéticas, que são programadas para serem mais absorvidas, né? Tem alguns medicamentos que a gente toma 1 miligrama e é absorvido. Então, você veja a potência dessa molécula para ser absorvida no intestino, né, delgado, né, que tem ali mais de 1,5 m, né, próximo de 1,5 m. Então, ali disperso ali naquelas vilosidades, 1 miligrama consegue absorver, né? Vários diazepínicos, aí é 1 miligrama, meio miligrama, prazolam 0,3. Loucura, né? Mas é assim que funciona. Então, quer dizer, essa coisa de não ser rapidamente absorvido, isso aí não é assim uma coisa que a gente esteja tão preocupados aqui, né? Mas isso aqui sim, que essa substância ácido elástico, ela foi identificado que ela pode se metabolizar nas urolitinas. E isso acontece por ação de quem? Da nossa flora intestinal. Por isso, uma flora intestinal saudável, o que é uma flora saudável? Basta você comer muita fruta e legume. Isso já foi provado, vários estudos. Nós vamos ver em obesidade, no módulo 3, obesidade, eu vou mostrar a vocês as questões mais detalhadas da flora intestinal. Mas assim, só para adiantar aqui, se você está com uma péssima flora, o que é uma péssima flora? Se você come muita gordura. Se você come muito alimento glicado, tá? E se você come muita, desculpa falar, porcaria, produtos embutidos, esse negócio todo, esses pacotes de néctar, você, com essa gordura toda, que eles chamam uma dieta, né? High Fat Diet, né? Que a gente vê em muitos estudos, animais foram submetidos a HFD, né? High Fat Diet, né? Então, rapidamente a flora fica péssima, né? Uma flora péssima, inflamatória, horrível. Mas o que foi descoberto, até tem um cientista que agora não estou lembrando o nome, mas eu tenho esse artigo, a gente vai ver lá no módulo 3, tá? Lá está o nomezinho dele direitinho. Esse cara que descobriu, interessante, foi o primeiro, isso tem mais ou menos uns 10 anos. Ele falou, a flora péssima, horrível, ela se recupera. E não é tão demorado não. Se a gente reprograma essa alimentação e introduz porções de frutas e legumes diárias abundantes, em menos de um mês ou em torno de um mês, essa flora já muda. Para melhor, óbvio, né? Depois de 2, 3 meses, está uma flora top. Então, quer dizer, gente, está ao alcance da gente, né? São coisas que estão ao nosso alcance, reprogramar, né, essa alimentação. Mas eu sei que é difícil, né? Porque vocês lidam com isso, principalmente quem é nutricionista, a dificuldade das pessoas mudarem os seus hábitos alimentares, né? Então, você veja essa urolitina transformada a partir do ácido elástico da romã por uma microbiota saudável, não aquela do hambúrguer, da pizza, não.
que ela não vai fazer muita coisa. E essa urolitina formada no intestino, ela vai ter uma ação anticancerígena importantíssima, que foi verificado aqui embaixo, como vocês veem, né? Desses estudos, no caso de citotoxicidade para células cancerígenas, como o nome já está dizendo aqui, que eles queriam verificar a ação da urolitina e do ácido elágico, a sua ação citotóxica para essas células de câncer coloretal. E o que é a conclusão? Que desse estudo realmente foi descoberto que a urolitina tem ação anticâncer, mas não o ácido elágico. Então, quer dizer, toda hora a gente tem que refazer os nossos conceitos. Eu passei 20 anos falando que o ácido elágico é anticancerígeno, porque os estudos assim mostravam. Mas não vamos dizer que não seja, mas não é exatamente ele. Ele produz um composto, a partir dele, então ele é importante, sem dúvida nenhuma, mas a partir do ácido elágico nós vamos ter, talvez, um dos mais importantes anticarcinogênicos descobertos nas últimas 2 décadas. Prestem atenção, anotem na agenda de vocês. Urolithin, ou urolitina em português. Vocês vão ouvir falar muito e muito disso aí. Eu fiquei chocado, porque eu já entrei, que eu sou rato de internet para pesquisar, né? Eu já entrei pesado nos sites que eu tenho aqui, que são sites exclusivos, né? Que a gente, como professor, tem acesso pela universidade, que eu realmente dei aula há muitos anos na Veiga de Almeida, né? Então, a universidade que nós tínhamos o curso de pós-graduação em ortomolecular, infelizmente fechou, né? Então, nós ficamos que lá nós tínhamos, inclusive, aquele certificado de pós-graduação. Estou batalhando aí com outras universidades, por enquanto, esse curso aqui é um curso mais informal. Mas, voltando à questão desses sites, o que eu já estou descobrindo? Que já tem indústria farmacêutica que já está em fase adiantada de produção de medicamentos à base de uma urolitina, que eles colocam ali uma besteirinha ali, um carboninho a mais ali, um nitrogêniozinho, alguma coisinha ali, agora já não é urolitina, agora aí vão dar um nome comercial lá, né, um nome de fantasia. Então, a coisa é muito importante, essa urolitina, que nós podemos usar. Eu nem botei a dosagem aqui, que é tão novo, mas já está sendo recomendado na faixa de 250 miligramas até 500 miligramas 2 vezes ao dia. Então, esse produto já chegou na Avena, eu acho que é a primeira farmácia que teve, eu acho que nem sei se as outras já têm, que a Avena é uma farmácia realmente muito antenada, né, com essas novidades terapêuticas importantes. Bom, aqui agora vamos falar de uma proteína, um peptídeozinho um pouco maior, uma mini proteína, chamada GCMAF, ou do inglês GCMAF. Ela é uma proteína que ela está ligada aos macrófagos, né? Ela vai ativar macrófagos, aquela coisa de bandeirinha na célula cancerígena, ela marca a célula, fala, você não, você vai ficar aqui, eu vou marcar você para atrair o macrófago e matar essa célula cancerígena, né? Então, isso tudo aí realmente são situações muito importantes que nós vamos ter com relação ao combate ao câncer, né? Então, você veja que o GCMAF, aonde ele está ligado, por isso que eu, às vezes, dou uma volta para chegar em coisas importantes. Qual é essa coisa importante? Vitamina D. A vitamina D é uma das coisas mais importantes do sistema endócrino nosso, né? Ela é produzida dentro da gente e ela vai ter a capacidade de estimular o nosso sistema imune. E aqui nós estamos vendo que é a vitamina D que vai liberar, tá? Ela que vai liberar o GCMAF, né? Para funcionar como bandeirinha e atrair células que vão matar as células carcinogênicas. Então, isso é muito importante para nós, né? E também, quanto mais vitamina D nós tivermos, no sentido dentro da faixa, obviamente, normal, né? Nós vamos ter mais GCMAF. E vejam bem, os níveis mínimos considerados aceitos como normais de 20 nanogramas, eles estão sendo altamente questionados. Muitos cientistas, eles são categóricos, dizer que 20 nanogramas
é o limite mínimo para você ter uma vidinha ali, mais ou menos. Então, estão cada vez mais colocando 50 nanogramas, 40 pelo menos, eu particularmente, minha opinião, tá? 40 é o mínimo, para você ter uma vitamina D bacana no corpo, em níveis bacanas, para você ter todos esses aspectos, inclusive esse aqui do GCMAF, né? Os aspectos importantes também da vitamina D como estimulante dos genes que produzem os fatores neurotróficos, que são regeneradores da nossa árvore cerebral, né, que nós temos ali os axônios, nós temos os dendritos, nós temos toda aquela estrutura que unem os neurônios, não é isso? Que são refeitas constantemente, né? Então a vitamina D também ela vai ser importante para isso. E nesse caso do câncer, então, sempre aconselho a vocês a fazerem pedirem os exames dos pacientes de vocês de vitamina D e procurar manter o mínimo de 40, né? Até 80, tá tranquilo, né? Ah, mas ela pode ser tóxica. Ela ser tóxica em níveis muito altos, né? Para cima de 240, 300. Mas também não precisamos tanto. Nessa faixa até 80, entre 50 e 80, né? Aqui vocês vejam, né, como o GCMAF e peptídeos relacionados, ou fatores, related factors, né, que eles já estão descobrindo, subfatores do GCMAF, todos com a mesma ação, de bandeirinha na célula cancerígena, marcar a célula cancerígena para morrer, para ser rapidamente identificada por um natural killer cell, por exemplo, né? Macrófagos também, né? Então você veja, importantíssimas essas descobertas que estão sendo feitas sobre a ação ativadora, inclusive do sistema imune contra o câncer. Você veja que o GCMAF ele é capaz de estimular os macrófagos M0, né? M0, como eu estou mostrando aqui com o mouse, eles estão inativos, eles passam a ser ativados pelo GCMAF e ficam alertas, e ficam já na caça desses produtos, né? Aliás, na caça dessas células carcinogênicas, né? Então, isso é muito importante de nós sabermos, porque a vitamina D, como já vimos, né? Mas não só ela, então aqui eu peguei uma fórmula americana chamada GCMAF Promoter, que é a vitamina D3 com o ácido oleico, com a nossa condroitina, né, que é uma glucosamina conhecida, né, uma glicoproteína, desculpa, e o N-acetilglucosamina. O N-acetil, não a glucosamina comum. Esses são estimulantes direto da síntese do GCMAF, que é uma glicoproteína dessa família, da mesma família da condroitina, tá? Em termos de química, né? São membros de uma mesma família. Então veja a importância disso. Agora eu quero entrar, para finalizar o módulo, no impacto que a poluição química vai nos trazer. E aí nós falamos, de novo, dos xenobióticos, que são substâncias estranhas ao corpo, e que os medicamentos também são, tá? Não é por isso que são medicamentos, são importantes na nossa vida, mas precisamos entender também esse aspecto, que são substâncias estranhas que vão gerar esforço hepático. Tudo que é xenobiótico, ele gera esforço hepático. Inclusive também muitos nutrientes. As próprias vitaminas do complexo B, eu canso de falar que elas só são ativadas no fígado, após serem fosforiladas ou serem transformadas em nucleotídeos, né? Como é o caso do NAD, que é a vitamina B3, o caso do FAD, que é a vitamina B2, a B6 vai se transformar em piridoxal fosfato, porque a piridoxina não é ativa. Olha quanta coisa o fígado tem que fazer o tempo inteiro, né? Também nós vemos que no caso dos flavonoides, muitos dos ativos dos flavonoides nem são aquelas formas que nós comemos com a cenoura, com berries, com a fruta, são derivados dessas substâncias do alimento que o fígado forma, chamados glucosídeos. Ainda tem mais essa ainda, né? Então é muito trabalho para esse órgão. Aqui vocês vão começar a ouvir sobre as substâncias estranhas e as suas relações ruins com o corpo, né? Esse artigo aqui é da BBC Brasil. Você vai encontrar, as autoras são Raquel Soler Blasco e Sabrina Lope. Você encontra na internet, se você colocar esse título, o que são obesogênicos, substâncias químicas que nos engordam, mesmo sem comer. Então, são 6 horas e
Minto, desculpa. 6 minutos e 39 segundos de artigo, o áudio, né, do artigo, vocês podem ouvir. E ela está falando do bisfenol A de novo, né, que é uma coisa que nós já falamos no grupo de estudos de Elion Pova, ainda professor Elion Pova, ainda entre nós, lá em 2012, já falávamos do bisfenol A, das mamadeiras, das crianças. Então, o nosso trabalho, desculpa dizer, mas o nosso trabalho com Elion Pova foi também um dos fatores, com outros grupos de São Paulo e outros ambientalistas, que ajudou a retirar o bisfenol de certos, principalmente mamadeiras infantis, né? Foi dito que tiraram. Quem pode saber sim ou não? Só os órgãos do governo que analisam isso, que podem pegar, analisar, levar para os laboratórios, né? Como a Anvisa e todos mais. Mas foi dito que tirou. E o bisfenol A é um disruptor endócrino, é uma palavra que nós traduzimos assim, tipo deletar, né? Não existia no verbo na língua portuguesa. E o disruptor já está entrando assim, que é uma coisa que desequilibra o sistema endócrino, né? E também esse bisfenol A relacionado com câncer. Então, quer dizer, são substâncias que entraram na nossa vida, em embalagens que estão ligadas a alimentos. Porque eu confesso a você que eu não sei te dizer isso hoje. Se foi realmente retirado desses tipo embalagenzinhas para geladeira, que você coloca os restos de alimento que você não consumiu tudo, né? Então, é aquela questão. Não deveria ter contato com os alimentos, o bisfenol A, porque os estudos com animais comprovam que ele tem muita suspeita de ser carcinogênico. Esse PFOA, né, o ácido perfluorooctanoico, que são o Teflon, não é isso? Que nós temos na frigideira, nas panelas. Então, também tem problemas com esses produtos. Não estou dizendo aqui, não use nada disso. Não, no caso do bisfenol, é o ideal não usar. Mas o antiaderente da frigideira, gente, tudo bem, né? É uma coisa a gente sabe antes de existir lá atrás, eu que já sou mais idoso, né? As frigideiras, é terrível aquilo, qualquer coisa grudar. Mas assim, não pode ser arranhado, não pode ser velho. Nós temos que ter o hábito de trocar as panelas como nós trocamos aí, escova de dente, tem um período de vida. Então, eu já fui ver em certas situações, até uma vez mesmo, né? Na casa de minha mãe estava lá, a frigideira, eu falei, mamãe, pelo amor de Deus, já, entendeu? Já estava toda riscada. E ali, quando vai riscando e vai danificando, é que você vai ter o contato do PFOA com o alimento. Então, tipo assim, não precisamos ser totalmente radicais, o ideal seria não usar, mas sempre o equipamento em boas condições, de boa qualidade, porque você tem uns baratinhos que você vê aquela camada assim, parece que está até soltando quase com a colher de pau mesmo, né? Temos que comprar bons equipamentos, boas frigideiras de boas marcas, entendeu? E cuidar do uso, né? Aqui você tem também outros produtos dos plásticos, os fitalatos, que está no copinho de café. O grande problema é que não deveria ser no copinho de café, porque o calor, ele libera mais facilmente o fitalato do plástico para o café, ou chá, o que seja. Então, quer dizer, para beber bebidas quentes, esse tipo de embalagem não seria bacana. O bacana seria a louça, realmente. A gente ter, né, uma xicrinha de louça, carregar na bolsa pequena para esses tipos de situação, ou no trabalho você ter, né? E realmente tentar evitar isso. O formol também, que já foi utilizado, era inclusive permitido, era permitido em laticínios, leite longa-vida, já deu problemas graves nos anos 80, foi proibido porque indústrias de leite longa-vida colocaram altas concentrações. Eu mesmo estava nessa época no Ministério, nós comprovamos isso, o abuso de formol sem necessidade. Por que isso? Para corrigir processo. Processo mal feito. Aí o cara vai, não, taca formol. Por quê? Porque não se garante na higiene do transporte do leite, da pasteurização do leite, por processos corretos. Então, toda vez que você não garante qualidade de processo, você apela. Então, não é justo a gente pagar esse preço e beber todo esse formol. Então, isso realmente aconteceu no passado, tá? Aqui um estudo do qual eu participei com o grupo da COP, o FRJ, saudosa COP daquela época de 1979, 78, nós fomos chamados, o Ministério da Saúde foi chamado para incorporar um grupo de pesquisa com a COP sobre cana-de-açúcar. Em princípio era isso, lavoura da cana-de-açúcar em Campos dos Goitacás, e havia uma suspeita de abuso de produtos agrotóxicos. Por isso que a COP nos chamou, né?
procurou especialistas, eu era um dos especialistas, e fui enviado para Campos. Putz, nunca esqueço. Terrível. Porque era abuso total no uso desses produtos chamados alquilmercuriais. É a pior forma de mercúrio que você pode ter. É o mercúrio ligado a um radical metila, alquila, ou pior ainda, fenilmercurial, que também existia. E só que totalmente errado o uso, excesso de produto no solo, já estava o solo condenado. As pessoas que aplicavam esses produtos mercuriais na cana-de-açúcar, doentíssimas, irreversíveis, pessoas jovens de 25, 26, 28, 30 anos, já todas trêmulas, porque o mercúrio ele é um desmielinizante, ele provoca o que seria rapidamente uma doença que leva anos, que é a esclerose múltipla, que é uma doença desmielinizante, não é isso? A mielina que protege os nervos, é uma capa de proteínazinha chamada mielina. E se você desencapa o nervo, é igual um fio elétrico. Se você tira aquela capa plástica e segura ele, você vai tomar um choque. E isso que acontece no organismo, tá? Então nós tivemos essa luta e conseguimos proibir, através desse grupo de estudos, Ministério da Saúde, Fundação Getúlio Vargas e COP, nós conseguimos, a duras penas, convencer o Ministério da Agricultura, que é o organismo oficial que detém o poder sobre o uso dos agrotóxicos, nós conseguimos que fosse proibido, não de imediato, que eles deram 3 anos para que essa agroindústria se adaptasse a usar outros produtos, né? Então foi finalmente uma vitória, mas muito dura para a gente, né? Aqui você veja produtos que são encontrados, isso aqui é os Estados Unidos, né? A Food and Drug Administration, que é o órgão que controla produtos químicos, farmacológicos lá nos Estados Unidos, e que fez uma avaliação em várias situações, né? De alimentos, de solo, né? E encontrou produtos contaminantes. Eu botei aqui em vermelho o endosulfan, porque eu trabalhei com isso no Ministério, lá nos anos 80, início, no Rio Grande do Sul, contaminação do arroz de cultura úmida, que é aquela de cultura de brejo, contaminado com endosulfan em altos níveis, que mesmo após colher o arroz, estocar e remeter para os centros de consumo, ainda tinha quantidades que não eram nada saudáveis, né? Então, para vocês vejam como a gente está cercado por tanto produto carcinogênico, né? Aqui eu coloquei um estudo de 2023 sobre endosulfan. Eu até fiquei assim, não digo surpreso, mas caramba, eu corri atrás desses estudos lá em 1980, não mudou nada, tá aqui estudos com endosulfan e risco de câncer na tireoide. Então, é uma coisa muito séria, né? Essa parte de poluição ambiental. Aqui você veja alimentos que eles mapearam lá nos Estados Unidos, como arroz, porque o arroz é um alimento de largo consumo, e eles conseguiram obter, pode parecer bom esse resultado, a 84% das amostras sem resíduos. Eu acho que é um dado ilusório, porque 16% tinham resíduos. E é muito quando a gente considera um alimento dessa amplitude do arroz. Como no Brasil também seria o arroz e o feijão, por exemplo. Tudo em feijão, tudo em arroz no Brasil é muito grave, porque é muito consumido, né? Então, é uma coisa bastante preocupante, né? Você veja que o milho, corn and corn products, ele foi pior, né? Apenas 69% das amostras sem resíduos. Isso nos Estados Unidos, e aqui não seria diferente, tá? Aqui você veja produtos, biscoitos, né, crackers, tudo mais, menos, né, menos grave, mas aqui, por exemplo, 87% em massas, né? Aqui, você veja, desculpa aqui voltar, né, 87 sem resíduos, 13 com resíduos, tá? Aqui você veja de novo endosulfan, aqui em alimentos infantis. Olha o absurdo a que nós chegamos. 9% de alimentos infantis, esses papinhas, esses negócios, apresentavam índice de endosulfan, né? Aqui você veja um trabalho da Anvisa, que nós temos que bater palma, mas só que teríamos que fazer isso muito mais do que uma vez em quando. 2010, 2011. Nós teríamos que ter isso anualmente. Quando saiu esse aqui, eu fiquei maravilhado. Só que não saiu mais.
né? Então você veja que também aqui no Brasil nós encontramos alimentos contaminados. Aqui eles botaram o grupo dos pesticidas que foram encontrados não autorizados naquela cultura. Por quê? Os agrotóxicos, eles são autorizados, tem estudos, né? Ah, eu vou usar isso aqui no arroz, então o tempo de colheita é isso, ele migra para o arroz, na cultura úmida e tal, não sei o quê, metabolismo dentro do vegetal. Então existe a indicação. Esse pesticida eu posso usar em tais e tais alimentos. E quando você vê, aqui no caso do pimentão, 64,8% destes agrotóxicos não autorizados, não quer dizer que seja proibido no Brasil, mas não é autorizado para o pimentão. Então, essa é uma grande lacuna, você não sabe qual vai ser o resultado desse uso final. E aqui, você veja o morango também pesado, pepino pesado, né? Mas quando você vai para essa coluna aqui, já os autorizados, porém, acima do limite. Então, é outra grande preocupação. Você vê a uva, você vê o morango, você vê o abacaxi, o mamão líder, hein? 12,9% das amostras de mamão com pesticidas agrotóxicos acima do limite permitido. Então, nós realmente batemos palma para esse trabalho da Anvisa, mas queremos mais vezes, queremos anual. Aqui você veja essa revista Pediátricas, né, falando sobre uma coisa muito grave, quando a gente viu ali papinho infantil e tudo mais. Porque as crianças, elas são muito mais suscetíveis da intoxicação, por qualquer tipo de intoxicação. Inclusive essa aqui por inseticidas fosforados, né? Aqui, de novo, eu peguei esse artigo da Acta Pediátrica, colocando esse problema. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o alimento que vai se dar a uma criança. Aqui você tem outro tipo de contaminante, a gente vai falar agora de vários tipos, né, saindo do agrotóxico, a acrilamida, muito conhecida da batata frita, a famosa carcinogênica da batata frita. Se forma pela fritura, ela vem da onde? Do óleo, da gordura que está fritando, superaquecida, e ela é carcinogênica. Então, fazendo vários trabalhos nos Estados Unidos para utilizar produtos que adicionados ao óleo ou à gordura hidrogenada, que possa reduzir a formação da acrilamida, que ela é carcinogênica. Aqui também, além de carcinogênica, você tem estudos mostrando que é neurotóxica, né? E agora vamos falar dos aditivos que são intencionais, porque tudo isso que nós estamos falando é não intencional. Você pode até aplicar o pesticida, mas não é para ele estar lá na comida. Ele deveria ser eliminado em todo o processo de cultura até chegar ao final sem ele. Então, ele não é intencional. Agora vamos falar dos intencionais, que é aquilo que se coloca num produto. Não digo nem alimento, né? Porque isso aí já não é um alimento, é um produto, né? Que é um embutido, que é um refrigerante, que é alguma coisa em termos de alimento preparado, né? Então, vem os corantes, os flavorizantes que dão sabor, aroma, né? Os conservantes e os que adoçam, que são os edulcorantes. Tantos antes que antes não estivessem nesses alimentos, nesses produtos tão consumidos até pelo adolescente e pela criança. Muita coisa. Então, realmente, no nível dos corantes, nós temos muito risco carcinogênico. Corante laranja, tipo que dá no refrigerante laranja. Os laranjas são os mais perigosos, junto com os violáceos, que dão cor uva, né? Fujam desses, né? Existem muitos estudos desses grupamentos cromóforos, laranja e uva, que eles têm risco de câncer, tá? Os aromatizantes ou flavorizantes também, né? Nós temos aí alguns como cumarina, que dá aroma de coco, também tem envolvimentos com câncer. Os conservantes, que se os alimentos fossem bem preparados, né? Os industrializados, não haveria necessidade de tanto conservante, porque Pasteur lá atrás inventou a pasteurização para quê? Para nos dar um alimento saudável e sem precisar de produtos químicos, apenas pela aplicação do calor em 60 graus, 3 vezes sucessiva, com resfriamento imediato, não altera, isso é uma invenção de gênio do Pasteur, né? Porque não altera gosto, nada do alimento, que é só 60 graus, mas com resfriamento rápido e 3 vezes sucessivas. Caramba, o homem queima a cabeça, inventa isso lá no final do século XIX e nós estamos aí lidando com produtos conservantes, né? Então, é formol, é ácido benzoico e outros, né?
Quando é sal, tudo bem, né? Aí vem muito sal numa conserva, né? Mas pelo menos o sal a gente consegue lidar melhor, né? Do ponto de vista até de retirá-lo, deixar um pouco imerso em água, como eu faço às vezes com o queijo Minas, que vem muito salgado. Você coloca em água ali, 1 hora, já chupa bastante sal. E os edulcorantes que nós não temos segurança. Você vê, só o stevia, o único que sobrou até agora sem levar pedrada. A OMS acabou de emitir um comunicado, tem o quê? Meses atrás, que o aspartame não deve ser usado. Praticamente ela diz isso no texto lá do comunicado dela, que tem muitos riscos e vários estudos comprovando o risco com o aspartame. Não é isso? O sucralose também já está sob suspeita, então sobrou mesmo, por enquanto, a stevia. E assim, tipo, eu consigo beber tudo sem açúcar, menos o café. Café eu ponho um pouquinho de açúcar. Então é melhor botar um pouquinho de açúcar do que usar produtos químicos se a pessoa não consegue realmente. Os sucos eu bebo todos, obviamente. Às vezes tem até demais. Eu não bebo suco desses industrializados, porque eles colocam o xarope de frutose direto ali dentro. E também os chás todos você pode beber sem nenhum tipo de edulcorante, né? E o café também, muita gente bebe, né? Então, quem não conseguir, eu aconselho, ao invés de aspartame, esses negócios, botar um pouquinho, só para quebrar, né, aquele amargo, um pouquinho só do açúcar mesmo, que é menos perigoso, né? Aqui você veja um corante, esse Color Index, CI, né, essa sigla é o registro de um corante. Então, esse aqui, que é o amaranto, 16.185, ele foi proibido lá nos Estados Unidos, em 1976, e nós continuamos a usá-lo durante décadas aqui, os órgãos de saúde brasileiros autorizando, inclusive em cosméticos. Ora, cosmético como batom você passa na boca. Então, como é que não vai... o cosmético que passa, por exemplo, nos lábios, tem que ser tratado como um alimento, gente, é o mesmo risco. Desconsideraram isso, eu fui voto vencido no comitê, junto com o professor Luiz Alfredo Cardoso Piragibe, que saudoso, querido professor, foi meu chefe no Ministério da Saúde, mas fomos voto vencido, porque nós achávamos, dando a nossa opinião, que o cosmético que é utilizado em lábios deveria ser tratado com o mesmo rigor de um alimento. E não conseguimos, a lobby da cosmética, da indústria, né? Bom, aqui de água, então, um negócio muito, muito complicado falar da água. Porque nós sabemos que a nossa água está boa, maravilhosa, sim senhor, do ponto de vista microbiológico. Às vezes nem tanto, mas de uma maneira geral. O cloro, todos os tratamentos da água visando reduzir ou extrair o número de bactérias patogênicas. Só que alguém por acaso está vendo isso aqui? Metais tóxicos, metais contaminantes, resíduos industriais, agrotóxicos despejados num solo com irrigação, mesmo a chuva natural, carregando isso para o lençol freático, isso vai bater lá na frente, a quilômetros, centenas de quilômetros. Então, alguém está preocupado com isso no Brasil? Eu digo a vocês que muito pouca gente. E isso é um problema de país industrializado, porque Estados Unidos também, já estive lá várias vezes, eles lutam muito, porque o lobby é sempre forte. Porque é muito caro você ter efluentes tratados dessas indústrias. É muito caro. Eles não querem gastar. Então vão despejando. Então, se você pegar uma água, vou falar aí de qualquer estado, para não dizer que é SEDAI, não sei o quê, mudou agora, né? Você, se fizer uma análise química sofisticada dela, em ppm ou ppb é exagero, mas tudo bem, parte por milhão, 4 casas decimais, parte por milhão, 0,0001%. Se você trabalhar com isso, equipamentos de espectrômetro de absorção atômica, equipamentos de espectrometria de massa, HPLC, enfim, nós temos vários equipamentos, graças a Deus, hoje, sofisticados, que conseguem detectar. Se passar essa água que está chegando na nossa torneira e de qualquer lugar do Brasil, como em outros países também, tem muita química ali naquela água, que está sendo bebida, né? E passa num filtrozinho caseiro. Então, nós temos o filtro da osmose reversa, é muito poderoso, que hoje já existe equipamentos desses que eram industriais, gigantescos, né? Mas já existe também versões caseiras. É bem caro, né? Isso você instala na entrada da água, na entrada da companhia de água. Então, quem pode fazer realmente é sensacional, porque é um filtro que tira tudo. Molécula, bactéria, tudo. E temos
opções de carvão que a gente vê mais aí acessível, né? E se for para usar o de carvão, procura usar o carvão em bloco, que é aquele filtro cilíndrico, mas o carvão ali dentro é um bloco e não um granuladinho. O granuladinho é menos eficiente. Então, seria uma sequência de eficiência, né? Então, isso aqui são trabalhos dos Estados Unidos, poxa, Estados Unidos, né, gente? Está na nossa frente, né, tecnologicamente. Eles encontraram tudo isso aqui na água deles lá, de grandes cidades, hein? De grandes cidades. Então, esses aqui de cima, laranja, são carcinogênicos humanos comprovados. Quando eu falo humano comprovado, não se pegou o ser humano para fazer estudo, que isso seria loucura, mas são resultados de estudos ocupacionais, exposição involuntária ou voluntária em trabalho, que se comprovou que esses produtos laranja são carcinogênicos para o ser humano. E os mais amarelinhos embaixo, comprovados também, porque você tem classificação do NIOSH, você tem Human Confirmed, Animal Confirmed, Human Suspected e Animal Suspected. Então, o suspected você fica assim e tal. Não estou falando suspect, comprovado os dois, em cima e embaixo. Tudo isso aqui é encontrado na água de uma cidade chamada Metrópole. E Rio de Janeiro é metrópole, São Paulo é metrópole, Curitiba é metrópole. Então vai ver a água dessas indústrias todas que vem despejando lá de cima do Guandu, do Paraíba do Sul. Como chega essa água? Quimicamente falando, alguém divulga alguma coisa? A questão toda é a informação, né? Aqui você veja a poluição aérea também, como já temos vários estudos, agora não é mais lenda, já temos estudos que comprovam que o ar poluído de uma rua muito de tráfego intenso, cidade de tráfego intenso, ele reduz expectativa de vida em até 10%. Já tem estudos que foram sendo feitos ao longo desse último século. Então não é mais lenda. E isso a gente sabe que vivendo, veja bem, aqui é mais localizado, viu? Não é nem só a cidade, é a rua. Porque você pode morar numa outra rua, ruas lá para trás, que as partículas em suspensão cheguem bem menos concentradas. Mas você morando numa beira de uma rua de alta circulação de veículos, né? Então, aqui no Rio temos várias delas. Então, esse realmente é um problema. E você veja que o engarrafamento é terrível, né? Porque quanto menos veloz o trânsito, né? Você veja que atinge o maior índice de partículas em suspensão. Questão também do carro, não é só gasolina, é o freio. Os freios eles têm que usar sistemas de arrefecimento de calor, porque é atrito, né? Todo freio é um atrito. O Brasil usa freios traseiros nos carros ainda, a maior parte dos carros, chamado freio a lona, que contém muito asbestos, que é uma liga de arsênico, né? Então está jogando arsênico no ar. A pastilha também usa, pastilha de freio. Então, quer dizer, freou, jogou o arsênico para o ar, né? Aqui vamos ver a tolerância. Não, no caso, tolerância dos metais tóxicos, né? Porque nem todos são metais pesados, como, por exemplo, o alumínio, que é um tóxico, mas ele não é tão grande. Os metais pesados são esses de átomo maior, né, com mais orbitais, o caso do chumbo, mercúrio, cádmio, né? Então vocês vejam que essas tolerâncias, elas são exatamente o que está escrito. Não deveríamos ter nada, deveríamos ter zero. Esses elementos, eles não são biológicos. Então, alumínio, chumbo, mercúrio, cádmio, níquel, arsênico, estanho, bário e tal. Então, quando esses elementos aparecem, como é inevitável, né, em função de toda a tecnologia que usa metais, né? O alumínio, por exemplo, eu vou falar com vocês, por exemplo, da cozinha, né? Olha a quantidade de alumínio que tem na cozinha, panelas e tudo mais. Então, obviamente que muitos pesquisadores, como Elion Pova, eles foram se preocupando exatamente como medir isso no organismo e relacionar com sintomas. A questão dos sintomas que é um pouquinho difuso, por isso o exame é tão importante. O exame do mineralograma capilar, né? Que tem vários laboratórios que fazem, nós temos a PUC do Rio, nós temos, eu estou até checando, tá? Porque há algum tempinho que eu não fazia isso, então estou checando com a PUC,
né? Espero que continue. E também temos uma franquia aqui no Brasil do Great Plants, né? Laboratório. O professor Elion Pova é o cientista que mais exames desse catalogou, e o trabalho dele foi lindo e realmente mostrou a relação com vários sintomas, né? Principalmente a parte neurológica, e também foram mais de 20 mil exames catalogados. Ele usava um laboratório muito conceituado nos Estados Unidos, que é o Doctor's Data. Existe também Trace Minerals, enfim. Vamos começar a ver um pouco como esses elementos tóxicos eles podem interferir, né, infelizmente, negativamente com a nossa saúde, né? E começamos por aquele que é o mais abundante hoje na contaminação ambiental e contaminação indoor também, dentro das casas, né? Devido às fontes, né? Então, nós temos muito alumínio hoje nas casas, começando pelas cozinhas, as panelas, os utensílios de cozinha. Se você analisar ou observar, né, uma panela mais antiga dentro da sua casa mesmo, você vai verificar que o fundo da panela está todo já comidinho, né? Furadinho, já está cheio de irregularidade. E ali, da onde estava aquele alumínio, aquilo foi para o alimento, aquilo nós ingerimos, né? Não quer dizer que a gente, tudo que ingere, absorve. O intestino, né, a gente tem uma seletividade, um intestino saudável, como eu sempre falo, né? Menos mal, mas aquele material que saiu do fundo da panela, que já está toda carcomida, digamos assim, ele foi para algum lugar. Quem dera que tenha ido tudo para o lixo, mas uma parte pode ter ficado dentro da gente. Então, essa questão muito importante do alumínio, né? O tratamento da água, porque a gente não tem certeza se continua sendo usado. O professor Elion Pova mediu na água do próprio laboratório dele, na água que chega para serviço, né, água servida, alumínio, em doses que não eram compatíveis. Por exemplo, o encanamento não é de alumínio, né? O encanamento mais antigo era de ferro galvanizado, e já dos anos 80 para cá é PVC, plástico, né? Então, isso tudo é complicado, porque as companhias de água negam, né? As companhias negam, mas o sulfato de alumínio, você, por exemplo, conhece bem tratamento de águas até de piscina, porque ele é para precipitar a sujeira mais bruta, né? Você joga ele por cima da água, por exemplo, da piscina, aquele sal branco, ele vai para o fundo da piscina, levando a sujeira. É o mesmo mecanismo, por exemplo, numa adutora de água, né? Que vai ser aquela água chega muito barrenta e, enfim. Só esses dois aqui possíveis contaminantes, possíveis fontes, né, já explica porque o alumínio é o que tem maior número de contaminações humanas, disparado. Isso foi muito comprovado pelo professor Elion Pova nos seus exames. E tem também através de alguns produtos que são adicionados, por exemplo, o sal de cozinha, aquele sal, quando foi lançado, eu me lembro aquele em forma de um ovo, né, com um chapéuzinho e tal, o sal que não empedra. Ora, o cloreto de sódio, gente, ele vai empedrar, porque ele é muito higroscópico. Muito higroscópico, então vai absorvendo a umidade, vai ficando pedrinha. Então, se não fica empedradinho, foi adicionado a ele alguma coisa. A sílica é uma coisa que absorve muita água, só que já foi identificado o uso de sílico aluminato, que é um tipo de sílica, aí já não é legal, porque aí já está trazendo o alumínio para dentro do sal de cozinha, né? Que não é bacana isso. Assim, nos produtos desodorantes, melhor dizendo, antiperspirantes, né? Porque o desodorante ele é só o antisséptico, um antibacterianozinho para a pessoa tirar o odor. O antiperspirante ele já controla a sudorese, né? Ele reduz a sudorese. E esses produtos são os mais vendidos hoje, são os antiperspirantes. Eles contêm também derivados de alumínio, que são autorizados, inclusive, para esse uso, não são proibidos, mas não existe uma comprovação que absorva na axila, mas é aquela questão, é o local úmido, quente, isso tudo facilita a absorção, e eu evitaria, né? Eu, por exemplo, eu não uso nenhum antiperspirante, eu uso só desodorante e não uso
o cloroalantoinato de alumínio. Quando eu posso verificar uma embalagem, vocês podem também. E também em farinhas já foi identificado o uso de alúmio hipotáxico, que é um secante, emulsificação de queijo, a questão da água, que nós já medimos várias vezes, e a água, dessa água das companhias, né, que nos são enviadas pelo encanamento, ela é um pouco ácida, abaixo de 6 algumas vezes, mas sempre abaixo de 7. Então o pH sempre ali tendendo ao ácido. O que é isso importante? Porque isso vai facilitar a solubilização do alumínio, que vai poder ser transportado a maiores distâncias pela água. Então isso é muito crítico também. Essa toxicidade do alumínio. Então, podemos dizer que ele é basicamente um tóxico para as proteínas. Ele vai desestruturar as proteínas, vai provocar crosslink, que é a proteína se partir e depois se rejuntar invertida, chamada crosslink. Essas reações que provocam crosslink, elas inativam a proteína, tipo assim, uma proteína que é uma enzima, está aqui embaixo as transaminases, né? Vão ser totalmente, não vai ter atividade mais. Se é um hormônio, também não vai ter mais atividade. O crosslink ele inviabiliza a funcionalidade de uma proteína, tá? Então, é essa parte mais crítica. A parte neurotóxica, o alumínio já foi até tido lá atrás, em 1980 e poucos, como causa de Alzheimer e tal. Não é propriamente a causa do Alzheimer. Ele pode piorar qualquer situação de toxicidade cerebral, porque ele é um tóxico para o cérebro, ele é neurotóxico, e somando aí no Alzheimer, que tem a proteína tal, né, precipitada, que tem também o beta-amiloide, né, que ligado inclusive à glicação, né, excesso de açúcar, né, o diabético, por exemplo, ele faz muito mais glicação também nos peptídeos amiloides, então isso vai gerar também o Alzheimer, e o alumínio vai somar nisso aí. Com certeza ele não vem para ajudar. Ele, se estiver no organismo da pessoa, desculpa, em níveis, né, um pouquinho maiores do que o aceitável, ele vai somar na neurotoxicidade. E ele também afeta a barreira hematocefálica, que é o nosso filtro, grande filtro do cérebro, para evitar entrar substâncias tóxicas ou estranhas, né? E o alumínio ele vai detonando essa barreira hematocefálica, que vai perdendo a sua seletividade. Ele próprio já detona a barreira hematocefálica e entra, né? Então é algo assim bastante preocupante. No tecido ósseo também é péssimo o alumínio, porque ele vai formar sais com o fosfato, que seria o lugar do cálcio, né? Cálcio, o fosfato de cálcio. Então ele compete, ele invade o tecido ósseo, e o pior, ele mascara a densitometria, porque ele preenche o osso, só que ele preenche com um material que não é adequado. Além de ser tóxico, aumenta o estresse oxidativo nos tecidos, inclusive no osso, e ele também, ele vai, o osso vai ficar com menor resistência, esse osso, se for contaminado com o fosfato de alumínio, né? Porque aí não vai formar a apatita, que é a liga de cálcio mais resistente, né, do osso, hidroxiapatita, tudo isso vai ficar prejudicado, né? Outra coisa muito crítica, foi já demonstrado que o alumínio, quando está em quantidades elevadas, ele ativa o PTH. Talvez até como um mecanismo de resposta, um pedido de socorro do osso, tipo assim, me refaz aqui. A gente está refazendo o osso o tempo inteiro, né? Todos os tecidos, órgãos e tudo mais. Então é tipo um pedido de socorro do osso, tipo assim, me refaz aqui porque está esquisito esse material aqui, né? E o PTH aí vai ficar em hiperatividade, o que é péssimo, né? Então, é também um aspecto que já foi comprovado em envelhecimento precoce de animais. Isso foi feito em estudos laboratoriais, não tem sombra de dúvida. Os animais que foram submetidos ao alumínio através de contaminação na ração deles, enfim, na água, eles tiveram um envelhecimento marcantemente mais acelerado do que os outros animais. Isso aqui é um estudo que eu estava com o professor Povo, lá nos Estados Unidos, num daqueles eventos da ACAM, né? Que é a Academia para Avanços da Medicina nos Estados Unidos, a sigla é ACAM,
Então, nós estávamos lá e os técnicos, né, engenheiros até, apresentaram esse slide, eu gravei na época, e realmente é assustador pelo seguinte, eles pegaram as latas de alumínio que são usadas, né, para refrigerante, enfim, todos esses produtos, bebidas, né, e colocaram nas latas virgens, né, latas que nunca tinham sido utilizadas, água destilada, quer dizer, que é uma água que não tem íons, portanto ela não vai ser condutora elétrica, né, não vai ter condutividade elétrica. E ao colocar essa água destilada, sem condutividade, numa lata de alumínio virgem, depois de alguns dias, 1, 2, 3, 4, você veja que a condutividade foi subindo aqui, esse tracejado vermelho. Foi subindo assim de uma forma surpreendente, porque como que aumentou a condutividade elétrica da água se nada foi adicionado? Nada foi adicionado. Então foi realmente migração de alumínio que conduz a eletricidade, migrou para essa água das latas, tá? Isso foi muito discutido, não vi avanço disso. Existe um lobby absurdamente poderoso na questão das latas e tudo mais, né, de bebidas, mas isso foi apresentado nesse evento, sim. Aqui agora vamos falar então dos protocolos para descontaminação. Não só do alumínio como outros, vamos seguir um padrão. Qual é esse padrão? Nós vamos usar, em primeiro lugar, sempre, para descontaminar determinado metal tóxico, o seu antagonista biológico, aquele, inclusive, que é prejudicado pelo alumínio. O maior, aí nesse caso, é o cálcio, o maior prejudicado. Então, nós vamos, para reduzir e para facilitar a excreção do alumínio, nós vamos usar aquele seu antagonista biológico, que é o cálcio. Sempre com magnésio, não se usa separado. Tá? Nós vamos ver isso no módulo da osteoporose, a gente vai falar muito disso, o equilíbrio do cálcio com o magnésio. Não se suplementa cálcio sem o magnésio, porque não vai dar certo, vai desequilibrar toda a questão iônica do organismo com o excesso de cálcio. Tá? Então, nós podemos fazer uma proporção, né, de 2 para 1, né, 1.000 miligramas por dia do cálcio, 500 do magnésio. Podemos fazer em sachês, porque isso aqui daria muitas cápsulas. Isso é uma dica importante para vocês, porque o cálcio quelado, esses cálcios todos que nós temos, eles vêm já dos fabricantes, né, muitos importados e tudo, eles já vêm com um recipiente, porque eles são muito higroscópicos, então não vem puro, ele vem 20%, 22%, algumas vezes 23% de cálcio naquele material, naquela matéria-prima, tá? Então, quando você passa 1.000 miligramas de cálcio, se você passar, por exemplo, 500, né, porque 2 vezes ao dia, você não pega 500 miligramas daquela matéria-prima que só tem 20%. Você vai pegar 5 vezes mais, 4 vezes mais. Então, isso vai dar muitas cápsulas. As pessoas, às vezes, estranham, porque às vezes as farmácias fazem confusão. Por isso que eu digo, a Avena é uma farmácia séria, porque faz uma dose, vamos supor assim, faz 500 miligramas de cálcio quelado. Na farmácia, por exemplo, a Avena vai dar várias cápsulas, porque não vai ser pesado 500 miligramas. Como eu falei, só tem 20 e poucos % de cálcio. Então você vai pesar, vamos fazer aí um arredondamento, 4 vezes mais. Ora, quando você multiplica 500 por 4, que foi a prescrição, foi 500, você está falando em torno de 2 gramas. Não, isso vai dar 4 cápsulas ou mais. Então, mas eu fiz nessa farmácia, deu 4 cápsulas, fiz naquela, deu uma cápsula só. Está errado. Porque a pessoa aí pesou o pó sem considerar que só tem 20 e poucos % de cálcio ali. Então, isso é uma atenção para vocês, tá? Então, quer dizer, essa dosagem de 1.000 miligramas por dia, vamos falar aí que seja uma vez ao dia, tudo bem. 1.000 mais 500. Aqui, em cápsulas, isso daria para mais de 5. Nem todo mundo gosta de tomar várias cápsulas. Então, o sachê, ele ganhou muito espaço. Hoje eu só vejo sachê para mineral, para esses minerais, cálcio, magnésio, devido que você no sachê, você coloca tudo ali, toda a dosagem ali direitinho, a pessoa abre, tem já um local para abrir, joga no copo d'água, suco, se quiser tomar no suco, resolvido o problema, tá? Então, quer dizer, essa descontaminação dos metais, todos eles, vai passar pelo antagonista, sempre vai passar pela fibra,
sempre vai passar pelo adsorvente. São mecanismos distintos que vão fazer o quê? Eliminar o mineral da pessoa, do corpo da pessoa. E é muito eficiente, está te falando aqui uma pessoa que já viu mais de 2.000 casos. Professor Hélio mesmo, catalogado 20.000. Trabalhei com ele um grande período, também com os mineralogramas, e a gente faz o exame, né? Esse exame é muito importante do mineralograma do cabelo. A gente faz antes, detecta lá que está, vamos supor, uma contaminação de 20 ppm, que é acima, né? Que vai só até 7. E você vê que depois de 30 dias, tá? 30 a 45 dias, tranquilo. Você já trouxe para a normalidade. E às vezes chega até perto de zero mesmo, que é o ideal. Então, que é eficiente, não tenha dúvida, essa descontaminação por via oral. Mas ela, então, esse protocolo aqui, ele é comum a todos, e ainda os probióticos, todo metal tóxico bagunça a flora. Então, pode pensar em probiótico. E pode pensar também num protocolo antioxidante, tá? Eu nem coloquei aqui, mas já fica sabendo. O protocolo de antioxidante, complexo C, complexo E, porque eles também aumentam estresse oxidativo. Então vamos ver aqui. No caso, já falamos do mineral antagonista, cálcio com magnésio, falamos as dosagens, o sachê, que aqui é melhor, a fibra, porque são polissacarídeos, eles têm muitas cargas elétricas ao longo da sua composição polissacarídica, com carguinhas elétricas negativas ali daquelas hidroxilas, e os metais que são eletropositivos, eles vêm, que eles têm carga positiva, então eles vão se ligar por um processo químico de ligações que não são propriamente covalentes, né? São ligações coordenadas, mas que formam pontes também de hidrogênio. Então, isso vai facilitando o quê? Essas fibras a reter os metais e excretar isso para fora. Né? Excretar isso para fora pelas fezes, principalmente nesse caso das fibras. Né? E também os adsorventes, que vão ter uma ação bem parecida com as fibras, tá? Que são os alginatos. Somente alginato de sódio é um produto inerte, é aquele produto até que o dentista tira molde, né? Faz mal nenhum, ele é inerte. Então você vai usar o alginato também em sachê, pode juntar os dois num sachê só. Aconselho assim, no caso, quando jogar no copo d'água, beber logo, porque esse alginato, principalmente, se demorar, ele vai formando um mingauzinho, vai ficando grosso. Então jogou ali os 2 gramas de pectina mais 1 grama do alginato, já misturou, pode pedir até um saborzinho natural de laranja, fica até gostosinho, com limão, limão ótimo. Esses produtos não têm gosto, então não tem aquela coisa de paciente ficar reclamando e tal. E isso vai ser fantástico, você vai conseguir reduzir. Isso você pode fazer, na minha opinião, tá? Inclusive independente do exame, que às vezes não é tão fácil, também o preço, não é um exame tão caro atualmente, mas não é tão barato. Então começa, parece, com 400, 500 reais, tá? Parece que tem um pacotezinho, tinha um pacote, que eu vou ver para vocês, né? Que eu falei da PUC e do laboratório Great Plains, né? Que são os dois que atualmente a PUC do Rio sempre fez. Eu vou checar para vocês, está fazendo ainda. E o Great Plains eu liguei para eles lá em Salvador, que fica a sede deles, estão fazendo. Não é tão baratinho, né? Mas vale a pena quem puder fazer, porque vem todos os metais, todos. É um screening que ele já tem completo, né? E é muito bacana, que aí você trabalha com números. Mas o alumínio você já pode partir do princípio que se quiser fazer um protocolo desse que é barato, é baratinho, isso aqui tudo é baratinho, não vai fazer mal a nenhuma pessoa. E olha, a probabilidade de ter o alumíniozinho ali em cima é muito grande. E os probióticos você pode fazer essa formulazinha aqui, desses lactobacilos acidófilos, Reuteria, que é muito importante o Reuteria, o Raminosus, o Plantarum, o Caseio, o Paracaseio, fazer o bife do bactério, o bifidum, o longo, o breve, então todos esses aí, 1 bilhão de cada, sempre em jejum, tá? Que vai ser muito bom e vai ajudar bastante, tá? Aqui passando para o chumbo, esse já é um peso pesado, né? Porque o chumbo, ele é um tóxico para o sistema nervoso, ele afeta a bainha de mielina, ele é junto com o mercúrio, os dois são desmielinizantes, né?
Então, eles vão similar doenças que nós conhecemos como ela, que é a esclerose lateral, amiotrófica, como esclerose múltipla. Então, são quadros dessa intoxicação que podem realmente se assemelhar, né? E, assim, as fontes de contaminação do chumbo, o sistema hidráulico antigo, casas muito antigas, porque antigamente, lá na virada do século XIX para XX, até os anos 60, o que predominava no encanamento era ferro galvanizado e as curvas com chumbo, porque era mais fácil maleável, né? O chumbo, com o calor, ele fica molinho. Então, esses bairros mais antigos, do próprio Rio de Janeiro ou de outras cidades, né? Então, você vai ter, tem que ter esse cuidado, né? Tintas para paredes também, nos Estados Unidos já foi até criado um selo, né? Um selo para tintas que não tem chumbo, porque o acetato de chumbo é usado como um modulador da intensidade da cor. Então, do mais claro para o escuro, né? O vermelho mais clarinho, vai ficando mais escuro, por quê? Eles vão colocando acetato de chumbo, assim o verde, assim o azul, então quer dizer, todas as cores têm. Todas as cores têm chumbo. Mas já existem as tintas. Nos Estados Unidos, eu me lembro que eu vi isso, inclusive, depois de um episódio de uma escola que contaminou as crianças. Lá nos Estados Unidos, eles estavam com problema de dislexia, foram aos médicos, pesquisa de lá, pesquisa de cá. Um dos médicos teve essa ideia fazer o exame do cabelo, as crianças estavam cheias de chumbo, tadinhas. E na criança é muito pior. Tudo na criança, em termos de intoxicação, é pior. Elas são muito menos resistentes, inclusive com metais, né? Então, realmente, eles viram que era a pintura, lá que tinham feito uma pintura, e as tintas muito carregadas no chumbo. Você também vai ter brinquedos, que eram antigos, né? Soldadinho de chumbo e tudo mais. Voltou à moda, parece que tem uma moda aí. Preciso estar atento a esses brinquedos e tintas também desses brinquedos de criança, os bonequinhos, plástico, tudo mais, que usa chumbo também. Então você tem dos Estados Unidos, por exemplo, tinha um selo Plumb Free, né? Que plumb é chumbo, para que entrasse nos Estados Unidos esses bonequinhos plásticos, super-heróis, tudo mais. Então, no Brasil, a gente infelizmente não sabe como está isso, né? Então, você tem solos também contaminados por artefatos bélicos, as baterias de carro, isso que é um grande problema. Eu estava no Ministério quando tentaram desembarcar no Brasil um navio de sucata que vinha da Europa, se eu não me engano, vinha da Alemanha, para descarregar no Brasil, para uma indústria aqui no Brasil receber, de reciclagem, que seria um material muito aproveitável. E um amigo meu, Afonso Infuna, que está até hoje no Ministério, se aposentou por lá já agora. Ele investigou e falou: não, isso aqui não tem nada de reaproveitável, isso aqui é baterias que a gente vai receber esse lixo para descarregar o lixo deles lá, eles estão jogando em cima da gente. E ele foi fantástico o trabalho dele, proibiu aquilo e tal, deu até jornal. E a gente espera que tenha sido útil, que não aconteça mais. Mas nós temos aqui no Brasil mesmo, não precisa vir de fora. Nós temos muita bateria de carro, né? Meu Deus do céu, a quantidade. Como é que isso está sendo descartado, gente? Nós não sabemos. Né? Está sendo descartado de que forma? Porque isso é jogado em lixão, isso recebe chuva, isso migra o chumbo para o lençol freático, né? E quando migra para o lençol freático, vai a quilômetros depois, que aquilo vai pelo lençol subterrâneo, né? Toxicidade do chumbo. Primeira coisa, neurotóxico. Ele destrói mielina, ele destrói barreira hematocefálica, ele está relacionado com dislexia, déficit intelectual, tudo isso aqui que viram nas crianças contaminadas, lá nos Estados Unidos. São neurotóxicos, né? Então isso é muito sério. Ele destrói as enzimas antioxidantes mais importantes do corpo, não é isso? Que a glutatião peroxidase, peroxirredoxina, tilredoxina, tudo isso que tem enxofre, ele vai lá e destrói. Então, nós ficamos muito mais suscetíveis do estresse oxidativo, porque essas enzimas estão, como vimos nos primeiros vídeos, número 1, número 2, desse modo, nós vimos como essas enzimas são importantes para manter a homeostase, né? São nefrotóxicos, né? O chumbo, o mercúrio são elementos, são átomos grandes, cádmio também. Então, eles ao serem excretados pelo sistema renal, eles vão lesionando aqueles estruturas tão delicadas, né? Dos glomérulos, né? Dos néfrons, né? Então, são nefrotóxicos. A questão de anemia é seríssima, porque ele vai, já vou passar o próximo aqui, ele vai bloquear
a síntese do M, que vai formar a hemoglobina, em 3 pontos. 1, 2, 3. Então, ele realmente é um agente que vai levar a pessoa à anemia grave. Isso aí é um quadro muito contínuo e comum na pessoa que está intoxicada por chumbo. Sempre com anemia, tá? E ele altera o sono. Muitos metais fazem isso. O mercúrio também. E também ajuda lá a prejudicar o osso junto com o alumínio. Desaloja cálcio do osso, assim como o alumínio. Os casos agudos de contaminação por chumbo, toxicidade mesmo, né, já vem casos assim, de alucinações e vertigem, né? Então, já vimos isso aqui, como é crítico a questão da hemoglobina. Nós vamos ter que recompor isso no contaminado. Né? Nós vamos ter que dar metilfolato, né, que é o ácido fólico, B12, para dar uma estimulada na síntese da hemoglobina. E, obviamente, ferro, né, porque a gente tem que dar uma levantada nessa hemoglobina. Tá? E vamos ter aquele protocolo. Né? O metal tóxico, primeira coisa, dar o antagonista biológico. E aqui são 3. Cálcio, magnésio e zinco. Isso vai ser muito importante, tá? Pode trabalhar o magnésio, inclusive, numa proporção, ao invés de 2 para 1, que seria 500, né? 2 para 1,5. Não tem problema. O magnésio encostando no cálcio não tem problema, tá? E até em doses iguais, se quiser. O zinco, 50 por dia, ou pode ser mais. A gente sabe que o zinco é um elemento que a gente vai até 100 miligramas por dia tranquilamente, né? E essas fórmulas em sachê, já falei por quê? Qual o número de cápsulas que vai dar alto. Então, em sachêzinhos, né? A fibra, a pectina, que é bem específica para o alumínio, nós já vimos agora nos slides anteriores, né? Aqui, no caso do chumbo, a gente associa a pectina com psyllium, que é outra fibra muito importante. E nós temos os quelantes especiais do chumbo, que são os sulfidrílicos. A gente acabou de ver que ele detona as enzimas sulfidrílicas. Então, nós vamos utilizar a vitamina B1. É o principal quelante descontaminante do chumbo. A vitamina B1, de 100 a 200 miligramas dia. Podemos usar a L-cisteína, que é um aminoácido sulfurado. E ainda podemos usar o alginato junto. Então, olha que maravilha que nós podemos fazer. A vitamina B1 em cápsulas, a cisteína em cápsulas, que não dá um número alto, tá? E o alginato em sachê. Podemos juntar o alginato aqui, ó, com a pectina e psyllium, tudo num sachê único. Ó. Esses aqui somar, que vai ser muito bom. E ainda temos o L-glutatione, que é um sulfurado, que nós podemos também fazer para ajudar a retirar o chumbo, né? E ele vai ser pela via sublingual. Sempre que eu falo a vocês, o glutatione pela via oral, cápsula, tudo mais, vai destruir uma boa parte dele. Então, nós fazemos pastilhinha, comprimidinho sublingual, tem uma jujubinha sublingual, coloca sempre o aroma limão, que disfarça um pouquinho daquele cheirozinho do ovo, né? Um pouquinho aquele ovinho, meio coisa, assim, todo enxofre tem, né? Aquele cheirinho, né? Então, a gente faz esse limãozinho natural, peça sempre, né? Eu quero o aromazinho natural de limão, que é o limoneno, né? A farmácia Avena tem, as farmácias têm, né? Então, é muito bom a gente fazer esse protocolo. Aí, entre os probióticos, eu já falei, aqui, né? Sempre vai ser essa, podemos usar igual, né? Então, tá aqui os probióticos entrando. E agora o mercúrio, por exemplo, falar um pouco de um elemento que foi assim, o causador, né? De uma das maiores intoxicações letais assim coletivas no mundo, que foi na Baía de Minamata, Japão, final dos anos 70, com 2.000 mortos, devido ao vazamento de mercúrio na forma alquil e feril mercurial, que eu falei ainda há pouquinho lá, quando eu falei dos agrotóxicos, aquele trabalho que eu fiz da cana-de-açúcar e tudo. Esse mesmo mercúrio, que nós brigamos aqui para tirar do Brasil e conseguimos, você agora você teve esse episódio gravíssimo na Baía de Minamata, né? Com 2.000 mortes por causa do peixe contaminado que era pescado nessa baía. Uma indústria vazou grandes quantidades, não avisou, ficou quietinha, achando que
o ambiente iria absorver, mas foi muito sério, porque o vazamento foi grande e são tóxicos muito violentos. O mercúrio já é tóxico na forma até de termômetrozinho, se quebrar ali, não põe a mão, tá? Agora, na forma de alquil, ligado a radicais do carbono, ele é muito pior, porque ele é mais absorvido, né? Então, essa toxicidade do mercúrio, né? As fontes mais conhecidas são tratamentos dentários, que eram feitos na década de 40, 50, até os anos 70 se usava muita amálgama de mercúrio, né? E realmente essas amálgamas elas podem estar passando para a pessoa ao longo dos anos um pouco de mercúrio. A retirada dessas amálgamas também pode ser feita com muito cuidado, porque eu já vi dar errado. A pessoa ir ao dentista, fazer um programa de tirar tudo muito de uma vez só, né? Quantidades grandes de amálgamas sendo retiradas num dia só e tal. A pessoa entrou em intoxicação aguda de mercúrio. Foi parar até no hospital. Então é preciso negociar com o dentista. Isso aí tem que ser feito muito lentamente, um dente de cada vez. Tem que ser feito o tratamento. Esse tratamento aqui de descontaminação preventivamente já tem que ser feito, tá? Também em agrotóxicos aparecia, do Brasil nós conseguimos proibir, mas temos notícias extraoficiais que do Paraguai e países vizinhos que não proibiram, que infelizmente compram também desses locais, trazem para o Brasil e ainda poderia ser passível de uso, pelo amor de Deus. Espero que não, tá? Porque esses fungicidas que são usados em agrotóxicos, eles com mercúrio, muito violento mesmo. Esses garimpos nem se fala, né, porque usam muito mercúrio para purificar o ouro que eles retiram da terra, né? Então essas áreas de garimpo elas ficam inviáveis biologicamente por décadas, né? Onde passou o garimpo, aquilo mata tudo, né? E vai levar muitos anos para a natureza recuperar. Infelizmente tem muitos peixes também que vêm de água doce. Precisa ter cuidado, né, com esses peixes, mesmo peixes que são criados, né? Então, determinadas regiões, né, que foram afetadas pelo garimpo. Então, esses peixes vão ter quantidades grandes de mercúrio. A questão toda é que realmente parece que há níveis de mercúrio no mar, de uma forma natural. Existe mercúrio no mar. Então, isso vem sendo medido, não se tem ainda uma conclusão, né, de valores, né, de quantidades, mas tem regiões que têm mais mercúrio. Infelizmente, a região do Japão ali tem mais mercúrio, parece que isso bombou com aquela contaminação que vazou e realmente o pescado normalmente é um alimento que preocupa um pouco em relação à questão do mercúrio, né? E solos também contaminados por baterias que também têm a presença de mercúrio. Aquela mesma situação dos lixões, né? É um neurotóxico violentíssimo. Ele é mais violento que o chumbo, inclusive, para destruir a bainha de mielina dos nervos, que é a nossa capinha de proteção, né? A mielina é a capinha, como se fosse no fio de elétrico, né? Aquele plásticozinho que envolve, né? Então, isso vai causar sérios transtornos. Ele atravessa a barreira hematocefálica, ele danifica todas as estruturas nervosas, ele vai levar a problemas motores, tremores, que simulam até um Parkinson, um tremor essencial, e são irreversíveis. Tá? São destruições em níveis motores de neurônios também, né? Então, é um tóxico muito cruel nesse aspecto neurológico. Também é nefrotóxico, falamos pelo seu volume atômico grande, né? E ele prejudica a síntese proteica e desloca selênio das enzimas. Então, nós estamos vendo chumbo e mercúrio, a dupla, que vai prejudicar as enzimas sulfidrílicas, glutatião peroxidase. O chumbo detona a sulfidrila e o mercúrio o selênio. Ora, são selenoproteínas, né? Glutatião peroxidase, peroxiredoxina, essas enzimas ultra, hiper importantes para o controle dos radicais livres no nosso organismo, são a base de selênio. Então, a junção de mercúrio e chumbo numa mesma pessoa seria muito caótica. Mas eu cansei de ver. Estou falando caótico, mas eu vi isso várias vezes. Através do mineralograma, chegava o resultado, a pessoa tinha índices elevados de ambos.
e aí é necessário tratamento emergencial, urgente, entrar com o tratamento, aquela ação oral com esses protocolos todos, né? Que ele vai causar também insônia e prejuízo do sistema imune. Então, nós vamos ter que, no caso, o principal elemento mineral que nós precisamos repor com a intoxicação por mercúrio é o selênio. Temos que fazer. Temos que usar também sulfurados, como a cisteína, né? As fibras, pectina e psílio juntos, junto ao alginato, junto com o alginato, podemos fazer sempre um sachê único, né? Com pectina, com psílio e com alginato. Esse sachê é muito fácil de administrar no copo d'água. E os probióticos também, não podemos esquecer, a mesma fórmula podemos usar. O cádmio preocupa bastante devido a uma questão da sua toxicidade, mas também devido a uma questão dele ser muito mais difícil de eliminar. Olha que eu trabalhei há anos com o professor Elion Povas exatamente com isso. Descontaminação de pacientes, eu fazia os protocolos, administrava com o professor os pacientes, foram muitos registros, né? E o cádmio é o que mais demora. Você consegue 30 dias já resultados muito bons de alumínio, chumbo e mercúrio um pouquinho mais, 40, 45. Cádmio é na faixa de 60 para 90 dias, que começa a reduzir. Então, é um elemento que nós temos que insistir para tirar, tá? E o cádmio vai vir da onde? Na contaminação humana. Aí, incrível que pareça, também começa dentro da cozinha. Porque todas essas cerâmicas refratárias para assados, para forno, para tudo isso, elas contêm argila, né? E essa argila contém cádmio. Então, não pode usar se tiver rachada, tiver desgastada. Nós temos que fazer a troca desse material, né? Eu já cansei de ver em casas de parentes, minha casa mesmo, eu fico de olho atualmente, né? Depois que eu estudei tanta coisa, mas quando eu era novinho e tudo, e eu vejo aquilo ali tudo rachado, gente. A pessoa até gosta, não, porque essa aqui é de estimação, porque essa é o gaíro, não, tal. Gente, pelo amor de Deus, frigideira com teflon arranhado, jogue fora. Panela de alumínio, que já está começando o fundo, não espera ficar aquele fundo todo furado. Joga fora. Você sabe o que ele fala no restaurante? Eu tinha um amigo que trabalhava como gerente de um restaurante. Ele falava que o cozinheiro dizia que o que dava mais sabor era aquela panela velha, cheia de furos, com aquele tempero que nem lavava totalmente o tempero, porque olha que loucura. E a gente come na rua, né? Muitas vezes, né? Então, gente, pensar bem, tem que escolher bem o lugar para se comer na rua, né? Então, quer dizer, essas cerâmicas também, gente, não podemos estar usando isso rachado, velho, já todo, porque tem esse risco do cádmio. Baterias, agora essas são baterias não de carros, né? Essas baterias modernas que estão aqui do nosso lado, né? Então, até deixei uma aqui, ó. Né? Tá aqui. Pilha, né? Pilha, tem cádmio, tem bateria de celular com cádmio. Então, a gente está se aproximando do cádmio, né? A gente está se aproximando do cádmio, a gente manuseia, a gente pega a bateria, a gente pega isso, pega aquilo outro. Será que às vezes a mão não está com um cortezinho? Será que não, né? Então, é uma coisa que realmente preocupa. Então, essas baterias e tudo isso mais. Solos contaminados com despejos industriais, que o cádmio faz parte de vários processos industriais da metalurgia, né? E no organismo, então, aquela questão que ele fica ali, é meio difícil tirar ele, mas a gente consegue. Um protocolo mais longo, tá? De até 90 dias. Toxicidade. É um cancerígeno comprovado em animais com animal confinement. É comprovado. Tá? No ser humano é suspeito, somente próstata. Mas, assim, é algo que a gente não pode brincar. Tem que retirar o cádmio se ele estiver contaminando naqueles níveis acima do permitido no organismo humano, tá? É nefrotóxico porque também é grande, mesmo, é uma questão até mecânica, né? Ele vai passando ali pelos néfrons, glomérulos e ele vai aí detonando aquele epitélio ali, tá? Ele tem um fenômeno de hipertensão comprovado em animais, isso foi comprovado, e ele causa também cardiomegalia, porque ele altera realmente essa questão do fluxo sanguíneo, ele oferece mais resistência, porque causa alterações, né, hemodinâmicas, né, e os animais, assim, depois de algum tempo, que são tratados, né, com cádmio para verificar os processos tóxicos, né, esses animais desenvolvem cardiomegalia.
Agora, isso aqui que eu deixei muito importante para falar. O cádmio, ele desloca o zinco. Então, vocês estão vendo que esses três que eu falei, por último, chumbo desloca sulfidrila, vai detonar a enzima antioxidante. Nossas maravilhosas enzimas sulfidrílicas, glutatión, peroxidase, peroxidoxina e família. O mercúrio, acabei de falar, desloca selênio, que seria importante para essas enzimas. E agora o cádmio, ele fecha o cerco como? Com o zinco, que vai fazer falta para a superóxido dismutase, que é o primeiro passo do organismo para controlar o radical livre, é com a superóxido dismutase. É a enzima mais abundante no corpo. Quando eu falo enzima, é família, tá? É a enzima mais abundante no corpo. Então, olha o risco desses três estarem juntos numa contaminação, né? Numa pessoa, num paciente, né? Então, vai estar prejudicado praticamente todo o sistema antioxidante do corpo se tivermos chumbo, mercúrio e cádmio. Então, nós precisamos investigar isso, tá? O exame do mineralograma é muito importante para isso, é o único. Pode fazer no sangue? Pode, tá? Mas o que o professor Hélio nos explicou tantas vezes? É transitório no sangue. Você pode pegar e pode não pegar. Vai ser questão de sorte. Isso aqui é um tecido sintetizado de proteínas que utiliza material da nutrição que vem pelo próprio sangue. Então, isso aqui é um acúmulo de meses. A minha chance de pegar aqui o metal é muito grande, mas é infinitamente maior do que no sangue, né? Porque isso aqui é um tecido, né? É como o professor Paulo falava, isso aqui é uma biópsia não invasiva. Você realmente, podendo usar o mineralograma capilar, é excelente, né? Então, esse cádmio ele tem toda essa toxicidade e vai nos preocupar bastante. Nos fumantes, curiosamente, não se sabe até hoje o porquê o fumante tem mais cádmio. Não se sabe se usam algum produto na fabricação do cigarro com cádmio, a indústria não abriu isso, tá? A indústria, o cigarro tem, o que não falta é substância tóxica no cigarro, né? Além da pobre da nicotina, que tadinha é a menos grave ali, né? Mas assim, então ainda vem o cádmio, né? Nos fumantes, vocês vejam aqui, ó, a diferença é muito grande. Então é esse processo de descontaminação. No caso, os minerais biológicos que nós vamos usar, né, para facilitar a excreção do cádmio por competição biológica, o zinco é o primeiro deles. Vamos entrar em zinco, vamos entrar até em doses maiores, né, se for níveis altos, né, no cabelo, né, podemos usar 100 até 150, se tiver muito alto o cádmio, para a gente acelerar um pouquinho esse processo, né, de redução, e também o cálcio, sempre com magnésio, e o selênio. E esses são os minerais que nós vamos usar para facilitar a excreção do cádmio. As fibras, aquele esqueminha nosso, que já falamos, né? As fibras, nesse caso o goma-guar tem mais resultados com o cádmio, com o psílio e o alginato, que é espetacular. Isso tudo forma um único sachêzinho, né? Para a gente poder usar. E os probióticos daquela fórmula inicial a gente pode continuar dando. O níquel aparece bem menos, mas o que nós verificamos ao longo de tantos anos, né? O professor Elion Pova, né? Foram mais de 20 anos. Os contaminados com o níquel normalmente eram pessoas que usavam muita bijuteria. Então, o que nós estudamos, né? E investigamos, a confecção dessas bijuterias envolve muito a presença do níquel. Então, usar muito pulseirinha, muita coisa de níquel, né? Em contato ali constantemente em tudo, pode ser, tá? A gente não pode afirmar que essas pessoas estavam contaminadas pela bijuteria, mas, curiosamente, eram usuários de bijuteria. E estavam com níveis um pouquinho mais elevados de níquel. Tá? Não é tão comum, mas ele também vai ser tóxico. Ele vai ter uma toxicidade bem assim acentuada em nível pulmonar, e ele vai alterar também a enzima SOD. Então, você vê, cádmio e níquel juntos. SOD vai cair. A primeira enzima de combate ao radical livre. A mais abundante do corpo. Você já deve estar fácil de eu falar toda hora isso, mas eu não resisto, porque é importantíssima a SOD para nós. Então, prejudica a função da SOD e vamos precisar entrar com o zinco também, que é um elemento que vai competir, vai reduzir essa
essa perda de sódio, né? E as fibras, também podemos fazer essas fibras, pectina, goma-guaipsílio, né? Podemos fazer entre 500 miligramas, 1 grama também, né? Podemos fazer sem problema nenhum, não estamos falando de nada tóxico, absolutamente. O alginato entrando junto e os probióticos, aquele esqueminha de sempre, né? O arsênico, ele é um semimetal, né? Ele não é um metal, ele é classificado como semimetal na tabela periódica. E ele é muito tóxico, né? O arsênico, nós temos as histórias, né? As histórias de reis que foram envenenados, né? As rainhas envenenaram, às vezes também ao contrário, né? Parece que o Henrique VIII envenenou lá uma daquelas 8 esposas dele também. Cleópatra parece que usou lá no Marco Antônio, enfim. A questão toda é que o arsênico, ele mata aos poucos mesmo. Ele é um veneno próprio, e isso era conhecido pelos alquimistas lá de trás, né? Paracelsus, Nostradamus, essa turma toda lá, conhecimento vem sendo acumulado, né, na humanidade. Quantos anos, né? Milhares de anos. Então, não é à toa que era usado para disfarçar, né? Uma morte assim, que a pessoa ia piorando, 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 piorando. A intoxicação arsênica, a intoxicação aguda pelo arsênico é difícil porque a pessoa vai vomitar. Se você der quantidades maiores, colocar lá numa comida, ou, enfim, colocar muito arsênico, não aceita. O organismo, o estômago vai vomitar tudo. Então, realmente, é mais aos poucos, né? Então, da onde vem essa contaminação do arsênico hoje? Eu diria, primeiro lugar, né? Eu vou dizer até aquilo que eu acho mais importante, que eu já falei lá atrás, não repeti aqui e vou repetir agora. Freio de carro. Todo freio, ele tem resinas para reduzir calor, absorver calor para que ele não superaquecer o freio. Então, são asbestos contendo arsênico. Então, talvez seja a principal fonte, né? A principal fonte, né, de contaminação ambiental são os freios dos automóveis, mas também temos em alguns produtos para cupim, já foi usado, por exemplo, o pentóxido de arsênico, que no Rio de Janeiro teve uma tragédia no porto do Rio de Janeiro, que foi chamado pó da China. Isso é coisa para na faixa etária minha, né? Você jovem não, mas isso foi lá nos anos 80, final, que chegou um navio aí com um carregamento de um pó em sacos, sacos precários assim de pano, e os trabalhadores começaram a descarregar, vazava aquele pó, de repente morreram 7 pessoas. E uma ficou em estado grave, aliás, várias em estado grave, 7 morreram, parece que depois atingiu a 8ª morte. Aí, como vinha da China, o pessoal já apelidou, né? Pó da China, eu era do Ministério, nós fomos analisar, levei para o laboratório, eu mesmo participei da análise, era pentóxido de arsênico, que seria utilizado pela indústria madeireira que tinha encomendado aquela carga. Seria levado para os interiores do meu Brasil e para uso nas árvores que são abatidas, né? E foi uma tragédia, né? Então, foi até proibido que tinha produtos com pentóxido de arsênico para aplicar em casa, assim, através de um líquido, né? Com pincel nas madeiras, né? Então, foi tudo proibido na época, né? Por causa desse acidente terrível. Então, a gente não sabe, mas ainda parece que tem sim no Brasil, porque existe a fronteira com o Paraguai, é uma fronteira complicada, porque o Paraguai ele não tem uma legislação muito rígida com relação a produtos químicos, tá? Então, realmente, já houve vários denúncias assim de que ainda estaria em uso no Brasil. Então, cuidado com esses produtos que vão ser usados na sua casa para cupim e tudo mais. Peçam sempre às empresas que identifiquem para você quais são os produtos usados. Também temos em herbicidas, produtos com arsênico, e temos também em produtos de decoração, como papéis para parede, né? Então, temos esse tratamento, né? Porque ele vai bloquear
a morte que é causada, né, pelo arsênico é pelo bloqueio do ATP. Ora, se você bloqueia a síntese do ATP, você para todo o metabolismo, né? E é isso que vai acontecendo com o intoxicado pelo arsênico, inclusive intoxicação criminal, né? A pessoa vai. Tivemos casos recentes, até há pouco tempo teve o caso de uma moça que matou, parece que a avó, não sei, eu vi isso na televisão, e foi arsênico para ficar com a herança, essas maluquices, né, do ser humano. Então, realmente a pessoa vai ficando muito cansada, prostrada, e aí, de repente, uma pessoa mais idosa, né? Morreu. Morreu porque já estava idosa, né? Então, ele é um veneno desse tipo. Ele desloca iodo da tireoide. Então, nós vemos aí o iodo como um elemento que podemos usar, né? Através de kelpiodine, que é o iodo das algas, né? Então, nós vamos repor iodo, vamos dar um reforço no ATP através de metilfolato, D-ribose, creatina, que preserva ATP. Então, nós vamos fazer um protocolozinho se identificamos que o paciente tem níveis contaminantes de arsênico, nós podemos fazer esse tratamento, inclusive usando um pouquinho de fósforo quelado, que é muito difícil a gente usar. Nós temos muito fósforo, né, já no ambiente, né, então você tem a competição do fósforo com o cálcio e tudo mais. Então não há necessidade quase nunca de se dar o fósforo, mas nesse caso pode dar um pouco, né, que ele vai bloquear o ATP, sempre bom ter um pouquinho de fósforo. Vai causar também anemia, leucopenia, problemas gastrointestinais, que às vezes é até a salvação do paciente, né, porque vomita muito, né, e diarreias. O estanho é um elemento menos comum de se encontrar, mas já eu identifiquei vários pacientes, professor Aaron Paul, contaminados com estanho. Quem come muito enlatado, o enlatado, aquela solda da tampa em cima, contém estanho. Então, essas latas já deveriam ter sido proscritas, né? Essas que você abre com aquele tipo abridor, né? Que isso já é da década de 40, cara. Já foi superado por essas que você apenas puxa, assim, um anel. Porque se você... já havia até um filme, né? Que eles colocam isso em câmera super lenta, né? Com ampliação. E você vai vendo todo o metal vai caindo dentro da comida, à medida em que você vai usando aquele abridor. Então é uma coisa totalmente sem propósito a gente usar esse tipo de lata. Não recomendo que se use realmente lata nenhuma, mas essa lata é a pior delas, né? Então realmente o estanho aí, pessoas que comem muito enlatado, pode vir aparecer no cabelo, né? No exame. E ele é tóxico também, inibe a absorção de cobre e ferro, olha a anemia aí podendo acontecer também. E vai usar ferro, né? Vai usar um pouco de ferro, de cobre, vai usar as fibras, aquele esqueminha das fibras, vai usar os probióticos também, né? E sempre pensando também num antioxidante aí básico, né? Um complexo C e um complexo E já está de bom tamanho para qualquer elemento contaminado no cabelo com metal, porque vai ajudar. O bário, finalizando aqui o nosso estudo, ele é pouco usado, né, ambientalmente, né, mas ele, por exemplo, já teve um uso assim suspeito em tratamento de água, tá? O sulfato de bário no lugar do sulfato de alumínio. Isso já foi ventilado por pessoas que trabalharam em companhias de água e tudo mais. Quando caíram muito em cima do alumínio, né, pessoal, alumínio, então eles foram para o bário porque faz a mesma coisa, ele precipita sujeira, para a água ficar mais límpida, né? Então, diríamos que é o tratamento primário, começa com esses precipitantes ou floculantes, que alguns falam, né? Mas tivemos uma tragédia com o bário aqui no Rio de Janeiro, com um contraste, né, que era usado, né, para exames intestinais, de radiografia e tudo mais, o cloreto de bário, né? Então, ele foi substituído por uma indústria aqui do Rio, que parece que houve uma falta assim de matéria-prima de cloreto de bário, né? Em algum momento e foi substituído pelo sulfato de bário sem consulta à Anvisa, sem consulta a nós do Ministério da Saúde na época, quando estava lá. E foi feito assim da cabeça dele. Só que o sulfato ele é muito mais tóxico do que o cloreto de bário. Ele é praticamente inerte. A pessoa ingeria para fazer os exames, normalmente exames do aparelho gástrico, né?
E o sulfato, a pessoa absorve parte desse bário. Esse bário é um tóxico poderoso, né? Ele vai bloquear a membrana celular naquela despolarização cálcio, magnésio, sódio, potássio. Ele interfere com toda a polaridade e complica toda a neurotransmissão. Enfim, ele é trombótico nos capilares e houveram várias mortes por causa disso nos anos também 90. Então a gente já está vendo que é um elemento que não se pode brincar. Encontramos algumas vezes, não muito, mas no mineralograma, por exemplo, se for solicitado, o laboratório já inclui. Ele inclui um pacote. Todo esse pacote que eu estou falando com vocês e mais alguns, tá? Ele inclui nesse pacote. Então você já vai receber essas informações. Se detectar bário, o tratamento vai ser basicamente com cálcio, porque ele é um competidor do cálcio. Inclusive, essa morte com intoxicação por bário se dá, em princípio, a forma mais aguda da morte é o bloqueio do cálcio, que vai estar em todo o sistema cardiovascular, na contração das artérias, né? Então, vai bloquear, a pessoa vai entrar em choque, né? Então, é importante a gente ter também informações sobre esse elemento e vamos trabalhar o cálcio, o potássio nessas pessoas, o esqueminha nosso das fibras, e também podemos usar o alginato, né, que vai ser importante. E aqui essa tabelinha final, estamos agora terminando o nosso módulo 5, esse protocolozinho geral, né? Então vai ser o antagonista biológico, e aqui a gente coloca todos eles para vocês, cada elemento tóxico tem os antagonistas que vão ser nossas armas, né? As dosezinhas sugeridas aqui. Então esse é o número 1, tratamento número 1. Número 2, as fibras, falamos bastante já, incluindo o alginato, que também não é uma fibra, mas é um absorvente, né? Os probióticos, nosso esqueminha dos probióticos, né? Que os metais provocam desbiose, e o esqueminha dos antioxidantes, um complexo C, complexo E, complexo Q, sulfurados. Tudo isso aqui vai nos ajudar bastante. Gente, pode ter certeza que muitas das coisas que acontecem com nossos pacientes são metais. Não é difícil a gente ter esses elementos no corpo da pessoa, especialmente alguns como alumínio. Então, vamos ficando aqui no módulo 1, finalizamos, vamos partir para o módulo 2, que é o de cardiovasculares, né? Tem muita coisa interessante para falar para vocês no módulo cardiovascular. Obrigado pela atenção. Conto com a presença de vocês nos próximos módulos.